Graça e paz, amados do meu Pai. Eu quero nesse dia partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações acerca de salvação. E o livro em que nós queremos impartir esta palavra está em João, capítulo 1, verso 11 e 12. E ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Existe hoje uma mistificação de filho de Deus, onde todos dizem que somos filhos de Deus. Não, irmãos. A verdade é que todos são criaturas de Deus. Só se tornam filhos aqueles que recebem Jesus em suas vidas. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 nos dá a direção acerca daqueles que recebem a Jesus. Diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma atitude de renúncia. Nós precisamos ter uma atitude de arrependimento. E a atitude de arrependimento nos faz andar em novidade de vida, porque não andamos mais da maneira que andávamos. Hoje nós andamos nas veredas do Senhor. E as veredas do Senhor, ela conflita entre a carne e o espírito. Conflita entre o meu querer e o querer de Deus. Só que o querer de Deus ele é sempre mais alto do que o meu querer. E os caminhos dele são melhores do que o meu caminho. Por isso eu não tenho que ter um só cuidado sobre a minha vida. Porque um só seria muito para mim. Todos eles estão no altar do Senhor. É Ele quem me cuida. Nós tão somente devemos buscar o reino em primeiro lugar, para que as coisas sejam nos acrescentadas. Mas a salvação é tremenda, irmãos. Porque uma vez que Deus criou Adão e Eva no jardim, fez uma aliança com eles, e eles transgrediram uma ordem do Senhor por causa de desonra, porque há uma diferença entre obediência e honra. A obediência é exterior, a honra é interior. A obediência, eu posso obedecer a minha esposa, ajudando a lavar a louça, mas dentro do meu coração dizendo que quem deveria lavar a louça é ela. Um exemplo disso é que eu posso fazer fora alguma coisa, mas o meu coração está pensando em outra. A mesma coisa sobre isso é a iniquidade. A iniquidade só nós podemos fazer perante Deus, porque eu posso fazer muita coisa para Deus, mas que Deus não está naquele negócio. A honra é diferente, irmãos. A honra, eu posso querer gostar ou não gostar de lavar louça, mas por amor à minha esposa, eu faço. Isso é honra. Então Adão e Eva, eles caíram não por desobediência, mas por honra. Eles poderiam fazer aquilo por amor ao Senhor. E aí, então o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo porque o homem não tinha sido feito para a morte. E aí o Senhor tem o plano original de resgatar o homem e trazer ele de volta para a origem. E Jesus Cristo veio cumprir esse plano. E ele cumpriu bem essa meta, porque ele morreu a morte de cruz e levou sobre si todas as nossas dores. O caminho que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Sarados. A Bíblia fala que esse pecado de Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O nosso pecado faz distinção entre nós e o nosso Deus. E Jesus é a ponte que nos liga. Por isso, se entregue. Por isso, se dedique. Você que tem passado uma vida que tem tentado de tudo. Já tentou com o seu próprio intelecto, já tentou com a tua própria força, já tentou com a ajuda de outros, mas não tem dado certo. Quero dizer para você que só vai dar certo, a nossa vida só é completa em Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser Ele. Por isso, arrependa-se hoje. Por isso, dedique-se hoje a este Deus e diga para Ele: Senhor, venha impartir o teu coração com o meu. De tudo aquilo que eu fiz não deu certo. Eu reconheço que o Senhor morreu aquela morte de cruz por mim. Também reconheço que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu me arrependo de todos os meus maus caminhos.
e quero viver as tuas veredas a partir de hoje, até o findar da minha vida nessa terra, com a morte ou com a tua vinda, Senhor Jesus. Entra na minha vida, na minha casa, entra em tudo aquilo que eu faço parte nessa terra, em nome de Jesus. E comece a uma caminhada com o Senhor, porque não basta só uma oração. Em Mateus capítulo 7, nos dá uma diretriz daquilo que é uma entrega diante da presença de Deus. Mateus capítulo 7 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Aqui eu vejo uma coisa insuficiente para a salvação. Uma simples confissão: Senhor, Senhor, entregando a sua vida. Foi maravilhoso essa oração que nós acabamos de fazer de entrega. Mas é mais do que isso, amados. A palavra do Senhor diz que uma coisa imprescindível para a salvação, e que está nesse mesmo versículo, é fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Continuando, diz assim o texto do verso 22. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não temos expulsado demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, vós que praticai o mal. Uma segunda coisa que é insuficiente para a salvação é fazer a obras no nome do Senhor, porque às vezes você está fazendo a tua obra e não a obra de Deus. Isso é iniquidade. Iniquidade. Mas uma outra coisa insuficiente para a salvação é ser conhecido de Deus. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então não adianta só dizer que eu conheço Jesus, eu sou de Jesus, e Jesus mesmo não reconhecer isso em mim, não achar graça em mim. Por isso, a palavra do Senhor diz: se com tua boca confessares, crendo com o teu coração. Mas tem muita gente que professa a Deus com a boca, mas o seu coração está longe. Longe da presença do Senhor. É dia de voltar. É dia de arrependimento. É dia de salvação e cura. Pois o dia aceitável do Senhor chegou para a tua vida. Nós somos o presente de Deus para Jesus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 10, verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A Bíblia fala em João capítulo 6, verso 37, Jesus declara: quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não se perde salvação, amado. Uma vez salvo, salvo. Só que o salvo, ele se aparta do mal, ele se desvia da aparência do mal. O salvo, amados, ele guarda a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor. Diz lá em Salmo 119, verso 11. O salvo, ele guarda os teus pés. O salvo, ele tem os mandamentos do Senhor. Porque Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. O Senhor só se manifesta naquele que vive em justiça e em direito. Aquele que vive guardando os seus pés em amor a Jesus Cristo e ao próximo. Agora você me diz: mas pastor, tem muitos que foram salvos e estão no mundo, são desviados. Não, amados, eles nunca viram nem nunca conheceram, a palavra do Senhor diz. Porque aquele que peca, e nós pecamos, o Espírito Santo em nós arde e nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, que é Jesus Cristo, porque as misericórdias dele é a causa de nós não termos morrido. E aí então nós saímos daquela condição de pecado e voltamos e nos arrependemos. Só que aquele que vive praticando, vive uma vida pecadeira, este nunca viu nem nunca conheceu Jesus. Portanto, eu digo para você: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Dê um bom testemunho. Só é filho aqueles que recebem, diz a palavra do Senhor em João, capítulo 11, verso 12. Mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. 3 elementos acontecem na nossa vida quando nós nos arrependemos e voltamos à origem do Senhor. E Ele nunca nos deixa faltar. É o azeite, a unção, o poder dele sobre a nossa vida. O vinho novo, a alegria
Só temos alegria nele. Nada nos traz alegria senão a presença dele. E o vinho novo, o vinho representa o sangue dele vertido naquela cruz que nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue carmesim. E um terceiro elemento é o trigo. O trigo é um elemento para a fabricação do pão. E o pão é o alimento, é a palavra sobre a nossa vida. É o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Que nesse dia você seja abençoado. Eu te abençoo nesse dia. E digo para você, não tenha um só cuidado sobre a tua vida. Antes, lance esse cuidado a Jesus. Porque um só seria muito. Um só seria muito. Se dedique a Ele, se entregue a Ele. Porque Ele quer cuidar de ti. Eu te abençoo em nome de Jesus.